E olha, hoje nós vamos falar sobre violência contra idosos, porque hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Para isso, nós vamos conversar agora com o Frederico Afonso Isidoro, professor de Direitos Humanos. O Frederico já está conosco aqui na tela para falar aqui com a gente. Professor Frederico, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação da Jovem Pan News. Muito boa noite a você. Fernando Martins, boa noite a todos os telespectadores do Pan News Noite. Estamos aí, uma data importante, uma data simbólica, 10 anos hoje, data celebrada pela ONU em 2011, por meio de Assembleia Geral, e o dia é sempre de inquietação acerca do tema, né? Afinal, para que serve de cara esta data, né? Hoje muitas pessoas me perguntaram sobre esta data, serve para alguma coisa? Serve para muita coisa, serve para refletirmos. Houve um aumento exponencial da violência doméstica, não só contra as mulheres, mas também contra os idosos. Os dados dão aí, no ano de 2020 para cá, um aumento de 81%. Então, realmente, é o dia para a gente incomodar, é o dia para a gente cutucar, para realmente pensarmos, né, do que realmente está acontecendo com a humanidade, né? O que leva um filho, um neto a agredir o seu pai e a sua mãe, né? Então, o dia hoje não é um dia de comemoração, é um dia de reflexão, é um dia de conscientização, como a própria Assembleia Geral da ONU trouxe a data na esfera mundial, aí, na alçada dos seus 193 países, desde 2011, Fernando. Pois é, eu gostaria muito de saber mais sobre a importância, justamente, dessa questão, Frederico, porque os casos vêm aumentando. Como é que está hoje a situação do idoso no Brasil? A gente vê muitos casos, recentemente nós tivemos muitos casos de crianças, né? Criança encontrada num tonel, os três irmãos presos numa casa, parecendo uma cela. Nós tivemos outros casos horríveis, né, envolvendo crianças, mas também os idosos, quando chegam numa fase onde eles precisam de cuidados, né, de uma atenção especial, o que recebe é a violência. Qual o panorama que a gente pode tecer, né? Nós temos o Estatuto do Idoso no Brasil, sobre a situação do idoso no país. Bom, quando a gente fala de idoso, a gente pode já pensar nos dois grandes grupos que não se confundem, né? Se concatenam em algum momento, que são as minorias e os vulneráveis. Você mencionou a questão das crianças, mas as crianças, e aqui no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, são os menores de 18 anos, né? No Brasil, a gente faz uma diferença por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, de até 12 anos incompletos ser criança e até 18 anos incompletos ser adolescente. Então, a gente tem as crianças, nós temos os idosos, as mulheres, os índios, os afrodescendentes, o grupo LGBTQIAP+, e temos também, então, a questão dos deficientes físicos, né? Quando você fala dos idosos, ele entra nesse cenário, né? É um cenário, ainda no Brasil, não temos a população já com idade avançada, de maioria, como é no continente europeu, mas o Brasil ainda se trata de minorias e, portanto, vulneráveis, né? Quando a gente fala de vulneráveis, o termo é autoexplicativo. Quanto ele mais precisa de uma demanda, de uma ajuda, de uma assistência, porque não é só responsabilidade do Estado. A Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que deveria ser o nosso guia, é uma responsabilidade de todos, que é uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade, então, de toda a coletividade, né? Quando a gente vê o confinamento, vamos assim chamar, por causa da pandemia de março do ano passado para cá, então houve um aumento exponencial de violência doméstica contra idosos, contra as mulheres, contra crianças. Então, os maiores registros são, por óbvio, contra as mulheres. A violência doméstica contra a mulher tomou um panorama muito grande, porque é um maior tabu ainda de você fazer uma denúncia em relação ao idoso, principalmente se ele é agredido por um filho, por uma filha, por um enteado, por um neto. É vergonhoso. Tem o tabu da vergonha, tem um muro de orgulho. Então, muitas vezes, aquela família, Fernando, é sustentada pelo próprio idoso. O idoso carrega nas costas, ali com a sua aposentadoria, com o seu provento, muitas famílias, e ele fica nessa situação. Ele acaba ficando para a família ali uma obrigatoriedade de sustento, nem sempre, então, ele é colocado a um abrigo,
a um asilo, que tem uma série de condições e fiscalizações pelo Ministério Público, né? Não é um depósito de idosos, não é um depósito de pessoas mais velhas, mas ele fica ali como um estorvo para aquela família. Então, o mantém, já não enxerga, o enxerga apenas como um sustento financeiro. E a violência, ela é muito similar aqui à violência doméstica contra as mulheres. Não é apenas, eu apenas, é claro que entre aspas, não é tão somente uma violência física, é uma violência emocional, é uma violência financeira, é uma violência de acuação psicológica. Então, a violência ela é de várias espécies, né? E ele fica receoso de realmente de reagir, né? Porque ele vai ter que reagir contra a filha dele, vai ter que reagir contra o filho dele, ele vai ter que reagir contra o pai e a mãe, que ele ali está sustentando todo mundo. Então, assim, é o pai e a mãe do neto dele, é o filho dele, é o enteado dele. É uma barreira muito difícil dele romper. Mas só tem uma solução, tem que denunciar. Tem que denunciar, tem que acionar um 90, tem que acionar um 81 do Disque Denúncia, que tem aí o grau de sigilo no anonimato, se necessário for. Hoje a ministra Damares deu uma entrevista, ela frisou muito o Disque 100, que é o telefone do Ministério de Direitos Humanos da Família, do governo federal. Tem que romper o orgulho, tem que romper a passagem da vergonha e tem que denunciar, porque se não denunciar, fica um vazio, fica obscuro, as autoridades policiais não têm como tomar conhecimento, tomar providência, o Ministério Público não fica sabendo, o Poder Judiciário não fica sabendo, ninguém fica sabendo e aí não consegue tomar nenhum tipo de providência. Hoje no Brasil, Frederico, qual tipo de violência que a gente pode classificar como mais comum, né, entre essa população idosa? Porque até o próprio conceito de idoso, de terceira idade, mudou muito, né? No século passado, uma pessoa de 40 anos, né, porque tem muito a ver com a expectativa de vida, né? Hoje vive-se mais. E o que as pessoas querem é viver melhor. Não basta só viver mais. A gente não está aqui só para contar o tempo. A gente quer viver mais e viver melhor. Então, hoje, o idoso, né, muitas vezes é vítima de uma espécie de extorsão de um filho, de um neto, não é? Que pega a sua aposentadoria, a sua pensão. Nós temos casos, sim, de espancamento por cuidadores, ou até mesmo por parentes, por filhos, por netos, que é a coisa mais triste ainda. Já vi casos, na minha época, mais de 10 anos de reportagem policial, do filho, do neto, né, que a avó cuidava desde sempre, porque a família já era desestruturada, o pai preso, a mãe não sei o quê, e o jovem desde sempre na droga, né? E aí ele usava a pensão da avó para financiar o vício e quando não conseguia, a espancava, né? Então o que a gente pode ter aqui de abandono? Nós temos também casos de abandono, né? O que a gente pode elencar que acontece? Tem tudo isso, deve ter muito mais coisas que até dói na cabeça da gente só de pensar, mas o que pega mais hoje? Olha, Fernando, você falou, pegar o exemplo que você citou da questão do drogadito, né, do usuário de entorpecente, de droga lícita, eu penso que ele é um ponto fora da curva, né? É uma pessoa que vai estar fora da sua normalidade, é uma pessoa que não vai ter a consciência necessária daquele momento, ele vai estar fora da realidade pelo uso de entorpecente. Então, eu penso que isso é um ponto fora da curva. O que você tem muito hoje é uma exploração, são empréstimos consignados na marra, né? Leva o idoso, faz ele assinar, hoje você não tem nem esse registro de assinatura de um contrato, ele faz a adesão pelo aplicativo, pelo caixa eletrônico, então você tem uma extorsão financeira muito grande, o idoso, ele vive já endividado, a sua aposentadoria é corroída no momento que o INSS acaba fazendo o depósito. E a não concordância, Fernando, com esse empréstimo acaba resultando muitas vezes na agressão. Começa numa agressão verbal e há uma escalada, né? Dificilmente o primeiro ato do agressor é um espancamento, né? Ele começa com ameaça, de todo o aporte, né? A pessoa, às vezes ela está na casa dela, Fernando, o idoso está na casa dela e acolheu ali o filho, a enteado, ou a filha, o enteado, acolheu o neto e começa todo tipo de ameaça, de vou te colocar num asilo, vou te abandonar. Um dos maiores maus tratos aos idosos, sem ainda considerar na escalada criminal, o Estatuto do Idoso, como você bem lembrou, ele é de 2003, tem lá 13 tipos penais, mas você tem o abandono, né? Como se fosse assim, de uma forma de eu me livrar daquela pessoa, colocar ele ali num abrigo asilar, pagar o que tiver que pagar, com o dinheiro, muitas vezes, dele mesmo, né? O dinheiro do próprio
do próprio aposentado, do próprio idoso, que tem ali a renda e se livra, entre aspas, do problema. Porque quando você trouxe igual o termo de espancamento, quando você tem uma lesão corporal, e os crimes do Estatuto do Idoso, eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não depende de representação, não depende de uma provocação, o Estado já age de ofício assim que toma conhecimento. Então, quando tem, aqui, pelo amor de Deus, entre aspas, sempre, quando tem um espancamento, quando tem uma lesão corporal, é menos difícil, fica mais fácil de você apurar, porque esse é um caso que possivelmente chegará ao conhecimento das autoridades policiais. Porque se ele for socorrido, eu tenho lá um policial civil ali no pronto-socorro, eu tenho ali um registro que vai ser feito. Agora, o problema é o outro tipo de maus-tratos. Então, é essa extorsão, essa ameaça emocional, essa ameaça que não chega a ser uma agressão física, mas é uma agressão emocional e mental que tem um resultado devastador numa pessoa idosa. Você lembrou bem, né? A ideia de você viver mais e viver mais com qualidade, e não apenas numericamente, de nada ali vai adiantar você chegar aos 80, 90, 100 anos, dependendo de todo mundo, para fazer tudo, né? Então, ele quer uma qualidade, e essa qualidade, muitas vezes, ela é atrofiada pelos próprios descendentes daquele idoso, infelizmente. Então, o dia hoje é para refletir, é para lembrar, é para dar aquela cutucada mesmo, já que para usar a linguagem de internet, daquele que tem esse comportamento dantesco, esse comportamento é um comportamento animal, né? Não consigo entender, tirando aquele ponto fora da curva do drogado, que ele está fora da realidade, mas o que uma pessoa em sã consciência faz para agredir o seu pai, para agredir a sua mãe, para agredir o seu avô, para agredir a sua avó. Não tem nenhuma razoabilidade. Nós não vamos encontrar, Fernando, uma justificativa plausível para uma atitude dessa. E são muitos casos, como eu te falei, a gente tem um registro hoje no Ministério dos Direitos Humanos de quase 90 mil denúncias nesse sentido. Então, é muita coisa e isso tem que diminuir ano a ano. Realmente é um ponto muito triste, não tem explicação alguma, tem toda a razão o professor Frederico. E já pergunto então, professor, para quem está nos acompanhando, quais os dispositivos de auxílio, de ajuda, onde que o idoso pode procurar ou quem for denunciar. A gente sabe que o Disque 100 se transformou no telefone dos direitos humanos. Não é? Qualquer violação de direitos humanos contra a mulher, contra a criança, contra a população LGBT, contra quem for, pode-se usar o Disque 100 para fazer uma denúncia. É uma central capacitada, o professor pode até me dizer com maior propriedade. Nós estamos dizendo aí só contra idosos, 33.600 casos no primeiro semestre, o Disque 100 registrou. Quais são os dispositivos? O Disque 100 pode ser o primeiro, mas se for um flagrante, eu posso ligar para a polícia, 190? Deve. Fernando, deve. Eu ouso até assim a questionar. Eu acredito que o melhor número ainda seja o 190. O 190 porque o que acontece? Quando você faz o Disque 100, que contou toda a sua eficiência, da equipe da Melissa Damares, conheço muitos que trabalham no Ministério, então muitos têm uma capacidade, o Disque 100 ele funciona, mas você vai ter que ter um caminho a percorrer, né? Quando você está numa iminência de agressão, quando você precisa acessar, aquilo é um 90 em qualquer lugar do país. 190 é o melhor telefone, é o telefone imediato. 181 vai para o registro do Disque Denúncia, o telefone da Guarda Municipal naquele município que tiver essa questão. Nós temos 5.570 municípios e menos de 400 guardas, se não me falha a memória, no país. Então, a guarda, às vezes, ela tem força em determinado município, mas inexiste no outro. Você vai ter a Defensoria Pública, você tem o Ministério Público, mas o telefone é o 90. O 90 é o telefone imediato, é o que vai ter, até porque se não for um caso de um registro imediato, a própria Central de Operações da Polícia Militar em qualquer dos 26 estados do Distrito Federal vai saber orientar plenamente, vai poder ali redirecionar para o caso concreto. Olha, eu quero fazer um registro, eu fiquei sabendo na semana passada, tal. Então não vai perder a ligação, né? Eu aponto sempre 190. Eu não quero me identificar, eu não quero. Fernando, já chama atenção, já é covarde, né? Sim. Eu não quero me identificar porque eu moro aqui do lado, eu não quero problemas. Poxa, mas já é um problema você saber disso e não fazer uma denúncia, né? Mas as pessoas têm ainda um receio, tal. Então, se ele agride o pai dele, ele pode me agredir. Poxa, caminha para um 181, o Disque Denúncia também vai funcionar da mesma forma, ele não é obrigado a identificar, o Disque Denúncia tem uma ligação direta com os órgãos policiais, vai desencadear um caso, vai ter uma investigação. Agora, um caso curioso é que muitas vezes, por causa dessa barreira, Fernando, por causa dessa vergonha, desse orgulho, que é inerente do ser humano, o idoso, às vezes, ele nega, né? Os filhos negam.
Eu tive um caso muito próximo de um amigo do meu pai que me pediu para eu averiguar numa cidade do interior se eu podia ajudar no encontro deles. Olha, comentou tal, e eu pedi para uma equipe policial, acionei ali os contatos e foram até um condomínio, não era nada de flagrante. E ao tocar a campainha, a pessoa, naquele mesmo caso que eu citei, que carregava financeiramente a família, uma pessoa com curso superior, na área da saúde, atendeu, falou, olha, nós tivemos aqui uma denúncia, a gente pode conversar com o senhor? Ah, pois não. Nós teve uma denúncia, não, imagina, minha filha me trata maravilhosamente bem, meu enteado me trata super bem, tal, e ele mesmo que pediu ajuda, e ele não teve coragem de relatar ali para os policiais que bateram a sua porta, veio depois a filha, algum problema, pai, não, acho que não é aqui, falaram que teve uma denúncia de agressão, imagina, tal. Então isso é difícil, né, porque você não tem um ato flagrancial, né, a pessoa não está ali com nenhuma aparência de agressivo, que foi agredida, é ato pretérito, né, a reclamação dela foi para os amigos ali, numa liberdade maior, e quando você vai apurar, você fica de mãos atadas, né? Então, realmente, assim, a omissão é muito grande. Ah, eu não quero me meter, é responsabilidade da sociedade, sim. A gente tem que parar com isso, que a gente é um jargão ridículo, que em briga de marido e mulher eu não ponho a colher, você põe a colher na briga do idoso, na briga da criança, na briga do marido e mulher, porque é surreal, a gente está em 2021 e vê esse número monstruoso de violência doméstica contra o idoso, né? Porque é uma pessoa que a gente já espera de uma vulnerabilidade maior, não tem uma compleição física necessária para se defender, e como te falo, como reagir com seu filho, a sua filha te agredindo, e como ele vai denunciar o próprio filho, a própria filha, o neto, né? Insisto, é muito difícil isso, mas é com uma conscientização coletiva, é para isso que tem essa data, não é à toa, né? Que a gente tem realmente que romper essa barreira. Só uma curiosidade, Fernando, para você ter uma base, a data é da ONU, mas a própria ONU não tem uma norma que obriga, como nós temos, por exemplo, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 89, né? A primeira norma de cunho internacional de proteção do idoso, ela vem agora, em 2015, da Convenção do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que o Brasil ainda não ratificou, porque ela é de agora, de fevereiro, então ainda está em processo de análise para incorporação. Então, até mesmo no âmbito internacional, nós temos um delay, nós temos aí um atraso, nós temos normas que protegem as crianças, é a norma com o maior número de assinaturas no mundo, nós temos norma que protege as mulheres, mas ainda no sistema da ONU, que a gente fala o sistema onusiano ou universal, a gente não tem uma norma com caráter vinculante que obriga os países, né? Então, me parece que é algo que ainda está engatinhando. Começou com essa conscientização há 10 anos atrás, então a data é marcante, mas também não é só a lei, né? Eu gosto muito de uma obra do Juan Crué, que ele fala a vida do direito e a inutilidade das leis. A lei, nem sempre ela vai fazer prevenção geral. Se a lei fizesse prevenção geral, com a qualificadora que a gente tem no crime de homicídio, que se tornou aí o feminicídio, teriam diminuído os crimes de violência doméstica contra a mulher, e isso não aconteceu, né? Você tem um tipo penal mais gravoso, justamente para responsabilizar a pessoa, então a solução também não está na caneta do legislador, né? A gente tem o Estatuto do Idoso com 13 tipos penais, o Estatuto do Idoso é de 2003, então a gente está indo para quase 20 anos do Estatuto do Idoso, e a violência aumentou com essa questão do indoor, né? De todo mundo ter que ficar dentro de casa, aqueles que puderem, tiveram que ficar dentro de casa. Então também aqui não há uma cobrança do legislador, tem que ter uma cobrança da coletividade, tem que ter uma conscientização do ser humano ser altruísta, do ser humano ser solidário, do ser humano sair da zona do conforto e realmente denunciar. Eu vi, eu testemunhei, eu posso afirmar. Então tem que sair dessa questão, olha, Fernando, não quero me meter e tal, que aí realmente fica difícil. É uma obrigação de todos. Esse lavar as mãos não dá certo quando a gente fala de vulnerável, quando a gente fala de minoria. Precisa ter uma proatividade da sociedade. Pois é, a conivência é um crime tão grave quanto na minha concepção, né? Porque você está vendo uma situação que é repetitiva, que não tem explicação. Se você não faz nada é porque para você não faz importância e você poderia conviver com aquilo numa boa, então você também está errado, né? Então pense por esse lado, né? Eu acho que isso é muito importante de nós conseguirmos
trazer para a nossa realidade. Discam 90, faça a denúncia, o Disque 100 também está aí para isso. Nós temos que, em primeiro lugar, respeitar os nossos ancestrais, né? Eu nem sou tão religioso assim, mas eu sempre me lembro, na Bíblia estão lá, né, os patriarcas, que são aqueles anciãos, os mais antigos, né, os antepassados de Abraão, né, desde Adão, que são esses patriarcas aí que construíram a humanidade, digamos assim, não é? Então tá na Bíblia, tá? Isso para os cristãos, para os ortodoxos, isso enfim, para várias denominações, na Igreja Ortodoxa, na Igreja Católica, né? Já tem esse exemplo, né, de respeito àqueles que já fizeram muito, aqueles que já tiveram essa representatividade, não é? Então é um título, né? Os nossos ancestrais, os nossos anciãos, vou até usar um termo mais pesado, que não é o caso, né? Nós temos hoje os idosos com tanta jovialidade, ainda bem, né? Mas eles merecem todo o nosso respeito e toda a nossa reverência. Então, se você sabe de casos assim, denuncie, não seja um canalha, para usar o português correto, porque aqui eu não poupo, nunca poupei e não vou poupar. O dia que for para poupar, eu levanto aqui e vou embora. Né? Porque a gente tá aqui para trazer e falar a realidade, né? Aqui não é lugar para fazer média, não é? Então, denuncie, né? Nós queremos mostrar casos zero. Nós queremos dar ao idoso, porque já não tem saúde de qualidade, vamos falar a verdade aqui. Já não tem a aposentadoria, a pensão, enfim, que já é uma coisa de louco. Aí você tem que fazer lá a prova de vida, você tem que ficar em fila para um atendimento na saúde, para pegar um remédio, você que já contribuiu tanto, que já tem as mãos calejadas, não é? Já tem, colocou uma família inteira, hoje você já tem aí filhos, netos, bisnetos, e ainda passar por esse sofrimento, isso não dá. Isso na minha cabeça não tem condições. Isso eu não vou nem dizer aqueles que abandonam os seus pais, que abandonam os seus avós, que aí a gente ficaria aqui uma noite toda falando sobre isso, né? O respeito e a necessidade que a gente tem de cuidar dos nossos idosos, de tanto que eles fizeram. A gente tem um olhar muito grande, tem que ter para as crianças, que são o futuro, mas um país, uma nação, um povo que não honra o seu passado, ele não sabe para onde vai. Não sabe para onde você vai. Disse, desculpa até te cortar, você falou de um ponto extremamente interessante, da questão da família desestruturada, né? Eu, há pouco, antes da gente entrar no ar, eu estava conversando, eu estou no interior de São Paulo, os meus pais estão na capital, eu tenho a felicidade de ter os meus pais vivos, mesmo diante aí de todo o colapso da pandemia, e quando a família ela cresce desestruturada, quando a família realmente não tem, então talvez ele não tem a mesma régua, Fernando, que a gente está lidando agora, né? Há pouco o meu pai falando comigo sobre uma série nova que ele começou a assistir, que ele lia os livros, tá? Eu falei, puta, pai, comecei já, estou na segunda temporada. Então, assim, é difícil de você realmente comparar. Eu venero tanto meus pais, eu tenho quase uma doença de amor pelo meu pai, de respeito pela minha mãe, de exemplo de tudo, que assim, chega a me doer a alma de pensar em alguma coisa. Então, quando você pega essa regra de um padrão comportamental que a gente espera que seja realmente o normal, de uma norma de respeito, né? De uma pessoa que não tem, realmente, é o que você falou, aquela desestrutura já começa, o caso que você citou, puta, tem um pai preso, tem já uma mãe que já não está de casa, foi criado pela avó, foi abandonado, voltou, não conheceu os irmãos. É difícil, é claro que nada vai justificar, mas essa vulnerabilidade, essa desestrutura desde o nascedouro fica muito difícil, né? E talvez essa pessoa que agrida o pai, que agrida a mãe, só entenda o valor quando ele vier a ser pai, vier a ser mãe, para ele realmente saber o que significa ser pai, o que significa ser mãe. Filhos todos nós somos, mas nem sempre teremos a oportunidade de sermos pais, sermos mãe. Então, esse respeito pelo idoso, e não apenas pelo seu pai e pela sua mãe, é pelo idoso que está no mercado de trabalho, é pelo idoso que está ali num retrabalho depois de aposentar, como você bem lembrou, cuja sua aposentadoria não traz o sustento, ou ele volta para o mercado de trabalho porque ele está carregando nas costas os filhos, os netos, e a sua aposentadoria não está dando conta, né? O idoso, no Brasil, ele é um herói. O idoso que chegou, que consegue, com o mínimo de qualidade de vida, com todo o problema que a gente tem dos serviços públicos, ele é um herói. Então, sim, a gente tem que aplaudir os idosos, né? Então, é a contramão de tudo, né? É o paradoxo de tudo, uma agressão ao idoso. E aqui a gente acabou batendo um papo até muito mais em relação ao pai
ao tio, ao avô mais velho, mas o idoso, de uma qualquer forma, né? É surreal você agredir um idoso, você xingar o idoso, você ofender um idoso, seja numa briga de trânsito, seja no mercado, né? É mesmo que ele esteja errado, né? Eu acho que a maturidade daquele que não é idoso é reconhecer que você está certo e você não precisa provar que você está certo, né? Quando nós chegarmos à idade deles, e aqui não apenas pelo Estatuto do Idoso, com mais 60, mais 65, mais 70, mas quando chegarmos à maturidade deles, aí a gente vai ter uma visão que não nos pertence nesse momento, Fernando. Mas a gente vamos fazendo gota a gota, viu, Fernando? Vamos brigando. Eu sempre falo isso nas minhas obras, nas palestras. Vamos fazer a nossa parte. A gente fazendo a nossa parte, já estamos fazendo muito diante de muita gente que deveria fazer o mínimo e não faz. Sem dúvida. E muitos desses canalhas que usurpam e usufruem dos seus pais, aí eu conheço tanta gente que faz isso, dá até vergonha, mas mantenho-me distante porque me faz mal, né? Então, uma hora acaba, viu? E aí, quando vier o choque de realidade, aí eu quero ver. E fora o arrependimento, né? Mas é isso. Eu, graças a Deus, tenho meus pais, seu Martins, dona Regina, um beijo a eles, né? Dessa pandemia, a gente fica tão longe por medo, mas já estão vacinados, graças a Deus. Você, de que cidade, eu sou paulistano, Fernando, mas eu estou em Itatiba, no interior de São Paulo. Tá aqui pertinho. Os meus pais estão em São Paulo, pertinho, tá 90 quilômetros. Meus dá pais, uma hora de viagem. Lá em Araraquara, eles que, não vou dizer que são idosos, que minha mãe está assistindo, ela vai me mandar mensagem, se eu falar que ela é idosa, ela vai me bater. Mas, né, em homenagem a eles, a nossa conscientização. Muito obrigado, professor Frederico Afonso Isidoro, professor de Direitos Humanos. Prazer ter você aqui, um cara que fala tão bem e sobre um assunto tão importante. Fica o convite para voltar sempre que quiser e conte conosco também. Fernando, obrigado, a oportunidade aí ímpar. Obrigado por vocês prestigiarem a data, nem todos os meios de imprensa prestigiaram a data de hoje. Deixo também aqui, vou pegar o gancho com você. Deixo um beijo aqui para o seu Humberto, a dona Hélia, meus pais queridos, que também já estão devidamente vacinados. E é isso, vamos denunciar, vamos acionar os meios, não vamos nos calar. Um abraço a todos e obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Olha, 10 horas e 10 minutos, nós vamos para um rápido break. Lembrando, né, que lei, como disse aqui